Olá, gente, vamos para a videoaula de hoje. Hoje falaremos sobre leis de Newton. Não esquece de ir lá nas nossas redes sociais. Lá no nosso canal do YouTube, Tio Léo Física, tem todas as aulas depositadas para você ver quando você achar melhor, tá bom? Vamos lá? Bom, vem com o Tio Léo para a gente fazer a construção histórica das leis de Newton. Só assim você vai entender a importância da obra desse pensador para essa ciência. Lá no início, o grande pensador que nós temos sobre a física é o Aristóteles. Aristóteles nasceu na cidade de Estagira e é filho do médico do rei da Macedônia. Foi tutor de Alexandre o Grande, aluno de Platão. Desenvolveu conhecimentos nas áreas da retórica, da lógica, das ciências naturais, da metafísica, da ética, da política e nas artes. Como é que Aristóteles pensava o universo e pensava sobre as coisas? O universo aristotélico era separado em duas partes bem distintas. Um céu, um universo acima da Lua, ou seja, da Lua para mais distante, e um outro da Lua para baixo, contando da Terra até chegar à Lua, mas sem contar com a Lua. Então ele dividiu isso em dois mundos que foram chamados de sublunar e supralunar. E a Terra ocupava o centro do universo. Essa era a maneira como Aristóteles via o universo no qual nós estamos. Além disso, o Aristóteles fez um sistema para explicar todas as coisas baseadas em 4 elementos: terra, fogo, água e ar. Vamos explicar um pouquinho desses 4 elementos. O ar é o elemento mais leve de todos, mas não é o ar que você respira. É um ar que é um elemento, uma essência, algo que não pode ser medido, não pode ser tocado, não pode ser visto. O segundo elemento mais leve é o fogo, mas não é o fogo que te queima. Também é um fogo elementar, é uma essência. Você não consegue visualizar esse fogo. A água é o terceiro elemento, mas não é também a água que você bebe. É uma água extremamente elementar, essencial, a água que você não pode se molhar nela. E o quarto elemento é a terra, o elemento mais pesado de todos, mas também não é a terra que você pisa. Também é uma essência, também é um elemento. Todas as coisas, então, eram constituídas desses 4 elementos. A junção desses 4 elementos dá origem a tudo que a gente tem aqui na Terra. Então, além disso, por conta desses 4 elementos, o Aristóteles explicou o movimento das coisas. Então, os corpos que são feitos com os elementos mais pesados, com a água ou com a terra, esses corpos têm a tendência de cair. Você joga ele para cima e ele vai descer. Então os elementos pesados descem. Perceba que tem um triângulozinho voltado para baixo, na água e na terra, que é para indicar exatamente para onde as coisas vão se forem feitas com esses dois elementos. Com esses dois elementos aparecendo em maior proporção nos corpos. A barrinha na terra é para dizer exatamente que ela é mais para baixo, né, que a tendência de descer é muito maior do que se o corpo fosse feito com mais água. Por outro lado, os elementos leves, o ar e o fogo, se forem a constituição de algum corpo, esse corpo tem a tendência de subir. Então pense como, por exemplo, a fumaça. A fumaça para Aristóteles era um pouco de fogo com um pouco de ar. E aí a fumaça sobe porque são 2 elementos leves. O ar é mais leve do que o fogo. Pensando nisso, o Aristóteles conseguiu explicar aqueles 2 mundos, sublunar e supralunar, baseado nesses 4 elementos também. O que foi que ele observou? O Aristóteles observou que estrelas, planetas, o Sol e a Lua não caem em direção à Terra e também não se afastam dela. Perceba, a gente sabe, a gente vê a Lua mais próxima a determinadas épocas e determinadas épocas mais longe, com o Sol também. Mas o Sol nunca chega à Terra, a Lua nunca chega à Terra. E também o Sol nunca vai embora, a Lua também nunca vai embora. Então, para Aristóteles, isso demonstrava que esses corpos, estrelas, planetas, Sol e Lua, não podem ser constituídos dos 4 elementos aqui que a gente está vendo. Porque se eles fossem constituídos pelos corpos graves, os pesados, eles viriam em direção à Terra. Se eles fossem constituídos pelos elementos leves, o ar e o fogo, eles iriam se afastar da Terra. E aí, por conta disso, o Aristóteles lançou mão de uma nova ideia. Abaixo da Lua
Tudo feito por esses 4 elementos. Da Lua para cima tem que ser um outro elemento que não é nem leve e nem pesado. E ele chamou esse 5º elemento, a 5ª essência, de éter. Éter vai ser a substância que permeia o universo a partir da Lua, ok? Pensando assim, a gente pode ver uma grafurazinha aqui que ajuda a gente a visualizar o que a gente estava falando agora, né? Então você vai ter aqui central a Terra do universo, né? A Terra como centro do universo, e os 4 elementos dominando toda essa região abaixo da Lua. Da Lua para cima, onde você tem a Lua, o Sol, os planetas, tal, tudo aqui é constituído pelo éter. Uma curiosidade é que esse éter às vezes era explicado como uma substância que os deuses respiravam. Então, é uma substância fora do contato humano. Um pouco mais além, a gente percebe que, sendo assim, 4 elementos abaixo da Lua e o éter acima da Lua, a gente vai ter uma separação entre o lugar do homem e o lugar de Deus. O homem está aqui na Terra, onde tem os 4 elementos, onde tem a imperfeição. Deus está fora do mundo sublunar, está no mundo supralunar, onde existe o éter, a substância perfeita. Por conta disso, haviam 2 físicas. Havia a física que funcionava para o mundo sublunar, regido pelos 4 elementos, e a física governada pelo éter no mundo supralunar. Então, essa é a teoria aristotélica, tendo 2 físicas diferentes, com leis diferentes para cada situação. Uma coisa que a gente não pode esquecer é que Aristóteles não fez tudo isso sozinho, é claro. Então tem 3 pensadores que a gente pode destacar, o Eudoxo, o Hiparco e o Ptolomeu, que deram contribuições importantes para o desenvolvimento da teoria aristotélica. O Eudoxo trabalhando antes do Aristóteles, ou seja, o Aristóteles pegou algumas ideias do Eudoxo, e Hiparco e Ptolomeu desenvolvendo a teoria aristotélica um pouco mais para frente. E onde é que entra então Newton? Vem com o tio Léo para você ver a importância de Newton com a mecânica. Então, qual é a importância de Newton? Lembre lá, né? O Newton é do século XVII e nasceu na época em que a física estava fervilhando. Né? Você tinha os trabalhos do Galileu recentemente desenvolvidos, os trabalhos de Kepler para a gravitação. Então, o Newton se apoia nesses grandes estudos para tentar entender, né, se há de fato uma física que separa o mundo sublunar do mundo supralunar. E essa é a grande sacada dos trabalhos de Newton. O Newton promove, com a publicação do seu livro Os Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, a união dessas 2 físicas. O Newton percebeu que as leis que governam os movimentos no mundo sublunar são as mesmas leis que governam o movimento no mundo supralunar. Então, essa é a grande importância do trabalho de Newton, a união das 2 físicas em uma única só, governada pelas mesmas leis. Que leis são essas? O Newton chegou à conclusão, depois de estudar sistematicamente o movimento das coisas e também conhecendo trabalhos de outros pensadores, que todo corpo tem a tendência de permanecer na situação de movimento em que ele está, se ele estiver em repouso ou em MRU. Essas 2 situações, repouso e MRU, são chamadas de situações inerciais, quando a aceleração total do corpo é 0. Lembre que a aceleração é aquilo que muda a velocidade. Se eu estou em repouso e se eu estou com movimento retilíneo uniforme, a velocidade nunca muda. Então a aceleração total é 0. Para você, então, tirar um corpo da inércia, é necessário que você aplique sobre esse corpo uma força externa. Essa força externa depende da massa do corpo e da aceleração que você quer dar para esse corpo, ou seja, da alteração da velocidade que você quer dar para esse corpo. Quando você aplicar essa força externa sobre o corpo reagirá fazendo uma força chamada de reação. E lembre que ação e reação são forças de mesmo valor, em cima da mesma linha reta, portanto tem a mesma direção, mas sentidos opostos.
e uma casquinha de banana. A ação é feita num corpo, a reação é feita em outro corpo. Então, duas forças de mesmo valor e contrárias no mesmo corpo, em um único corpo, nunca serão ação e reação. A ação é feita no corpo, a reação é feita em outro corpo. Então, tem aqui o exemplozinho, o martelo batendo no prego. Então, você tem uma força feita do martelo para o prego, a ação, e a reação feita do prego para o martelo. Então, uma força é sentida no prego, a outra força é sentida no martelo, sempre em corpos diferentes, ação e reação. Uma outra coisa interessante é que aquela equação que a gente acabou de ver, força igual a massa vezes aceleração, não é a equação que aparece no trabalho de Newton. O que Newton percebeu foi que quando você aplica uma força externa não nula, uma força resultante externa não nula, o que modifica no corpo é a sua quantidade de movimento. Isso durante o tempo em que a força estiver sendo aplicada. É esta equação que a gente deveria, de fato, mostrar para trabalhar a segunda lei de Newton. Então, a força resultante causa uma alteração na quantidade de movimento do corpo durante o tempo em que essa força estiver sendo aplicada. Se você quiser causar uma variação do movimento muito grande, terá que aplicar uma força grande. Se você quiser que essa variação do movimento ocorra muito rápido, ou seja, com um tempo muito curto, você também terá que aplicar uma força grande. Então, força com variação de movimento diretamente proporcionais. Força com intervalo de tempo inversamente proporcionais, ok? Então vamos usar como exemplo aqui um curioso doguinho que joga sinuca. Então, a bola é o corpo que a gente quer analisar. O cachorrinho é exatamente a força externa que está sendo aplicada. A bola inicialmente está parada, então, ao aplicar a força externa, o cachorrinho muda o movimento da bola. Ele sai do repouso e ganha movimento. Então, se você teve uma alteração no movimento, é porque uma força externa foi aplicada a um corpo durante um certo tempo. Tá entendido, gente? Perceba, então, que precisamos agora compreender quantidade de movimento, que é o numerador daquela equação, né? Quantidade de movimento é um vetor que mede o movimento total do corpo. É a multiplicação simples da massa pelo vetor velocidade. É evidente que se a gente quer uma variação, então a gente vai ter uma quantidade de movimento final e uma quantidade de movimento inicial. E a curiosidade é que a massa também pode mudar durante os movimentos. Você pode perder massa ou ganhar massa. Pense num carro que está se movimentando e à medida que ele se movimenta, ele queima combustível. Então a massa total do carro está sendo diminuída ao longo do movimento, exatamente porque o combustível está sendo transformado no motor em energia para movimentar o carro, não é isso? Então, na maioria das situações, a gente usa a massa final e a massa inicial como sendo a mesma, mas no dia a dia, a massa inicial e a massa final, elas não são iguais. E aí a gente precisa considerar isso. A variação, então, vai ser a quantidade final menos a quantidade inicial. Só tome cuidado, né? Que isso aqui é uma operação vetorial. Você está subtraindo vetores, perfeito? Bastante cuidado com isso. E é essa variação que vai aparecer no numerador da segunda lei de Newton na forma completa, que é essa daqui. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham compreendido a importância histórica das leis de Newton, a importância da união das duas físicas, gerando uma única só, com as leis governando os movimentos dos corpos na Terra e fora dela. Próxima aula a gente vê questões sobre as leis de Newton para a gente fixar os saberes. Não esquece de ir lá nos nossos canais, deixar seu comentário, seu like, sua pergunta. Valeu, minha gente. Obrigado pela audiência, obrigado pela paciência. Beijo grande. Até mais.